Nós bendizemos ao Teu nome, Senhor. E o nosso desejo, Pai querido, nessa noite é tão somente louvar, exaltar, Senhor, é elevar a Ti, Senhor, o nosso cântico, Pai, a nossa adoração. Recebe, Senhor, as nossas vidas, Pai, os nossos corações. Recebe, Pai querido, a vida de cada irmão, Senhor, cada um. Senhor Jesus, que esse culto, Pai querido, possa adentrar, Senhor, em casas. Senhor, que esse culto, Pai querido, através do Teu Espírito Santo, Senhor, venha mover corações. Vidas venham ser transformadas, Pai querido, por Ti. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos, Pai querido, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Ela é do por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a Ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. É uma alegria muito grande podermos estar mais uma noite aqui para juntos cultuarmos, celebrarmos ao nosso Deus com alegria, com temor, sabendo que o Senhor é Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no controle da nossa vida, da nossa família. Eu queria que você já colocasse a sua Bíblia ao seu lado, para que daqui a pouco nós iremos falar o texto em que Deus irá falar aos nossos corações. Mas antes disso eu queria orar com você, queria que você curvasse a sua cabeça, a sua fronte, para que nós possamos nos colocar diante de Deus em oração. Paizinho querido, obrigado por mais um dia. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado porque temos a oportunidade de poder aprender e compartilhar a Tua palavra, poder levá-la até as pessoas que estão em casa, que estão vivendo, Pai, esse período de isolamento, mas não deixando de buscar a Tua face e a Tua presença. A Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que nessa noite a Tua palavra seja pregada e que os nossos corações, a nossa mente, na ministração do Teu Espírito Santo, possa receber e aprender com o Senhor o que nós precisamos. É o que nós oramos, ó Pai, te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 28. Do versículo 16 até o versículo de número 20. É um texto bem conhecido,
que você já deve ter lido ou ouvido muitas vezes, mas eu espero que nessa noite Deus possa falar com você mais uma vez e você possa aprender ainda mais com a sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor: e os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eis, e eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Esse texto em que Jesus está vivendo os últimos momentos com os seus discípulos, após a sua ressurreição e antes de ascender aos céus, e ele dá as últimas orientações, ele passa as últimas lições, e lições importantes que vão fechar, podemos dizer, com chave de ouro o seu ministério. E aqui ele vai nos dar uma ordem, a chamada Grande Comissão. A Grande Comissão é uma ordem de Jesus, não somente para os discípulos daquele tempo, mas para os discípulos de hoje, para a igreja de Jesus Cristo, de agora, do futuro e até quando ele voltar para buscá-la. E aqui Jesus vai nos dar várias orientações a partir dessa grande comissão. E a primeira coisa em que Jesus fala conosco é que nós devemos ir, fazer discípulos de todas as nações. Mas o entendimento é que esse id, ele é um imperativo, e esse id significa indo, e indo não apenas numa data, no momento, no local, mas indo todos os dias para algum lugar. Nós estamos no cumprimento dessa grande comissão. Ou seja, eu posso estar indo para o trabalho, eu posso estar indo para a igreja, eu posso estar indo para um compromisso, eu posso estar indo para qualquer lugar, que estando eu em movimento, estando eu agindo em relação a qualquer coisa na minha vida, eu estou em cumprimento da grande comissão de Jesus. Ele diz que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. Isso não significa que nós devemos estar em todos os lugares, porque isso não nos é possível. Mas esse id pode ser cumprido em vários níveis. Eu posso ir pessoalmente, eu posso ir contribuindo, eu posso ir intercedendo, eu posso ir incentivando e encorajando pessoas a entender que esse chamado, ele não é individual, ele é coletivo, mas também se dá de maneira individual. Ou seja, ele não é somente para algumas pessoas, é um chamado para toda a igreja, é um chamado de todos e uma missão de cada um. E aqui Jesus fala que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a Trindade se faz presente no cumprimento da grande comissão. E o fazer discípulos não se encerra após o momento que a pessoa tem uma decisão com Cristo, ou é levada até a Cristo e se batiza após a sua fé e arrependimento. É algo que se continua, ou seja, ela precisa e necessita ser ensinada, ela precisa ser amadurecida na sua fé, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser ensinada para que ela possa obedecer a Cristo em tudo aquilo que Ele nos ensina na sua palavra.
E Ele nos dá uma garantia de que Ele está conosco todos os dias. Ele nos dá uma ordem e Ele promete estar do nosso lado, nos ajudando a cumprir essa ordem de Jesus Cristo. E a grande ênfase dessa grande comissão é fazer discípulos. Mas agora nós vamos para Atos capítulo 1. Jesus, após já tendo dado essas orientações aos seus discípulos, ainda antes de ascender aos céus, ele dá mais uma orientação para os seus discípulos. Atos capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim: enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Jesus, no ministério terreno, ele por várias vezes falou com os seus discípulos que era necessário que ele viesse a morrer, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia, mas que ele enviaria um Consolador. A promessa do Pai, ela se cumpriria após a ressurreição de Jesus. E aqui Jesus orienta os discípulos que eles precisavam aguardar a promessa do Pai em Jerusalém. E no versículo 8, Lucas narra para nós assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Em Mateus 28, Jesus dá uma ordem. Em Atos 1,4, ele dá mais algumas orientações. Em Atos 1,8, ele nos faz uma promessa. E essa promessa se cumpre em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, e logo após o discurso de Pedro, explicando para aquela multidão o que havia acontecido. E os versículos seguintes já vai nos mostrar a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, em plena atividade. E eu queria agora que você pudesse estar acompanhando Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Sei que é um texto que nós conhecemos, já lemos e relemos, e parece um ideal, um estilo, um perfil de igreja que parece ser impossível de existir no tempo que nós vivemos. Mas eu queria que você se atentasse, que essas marcas, as marcas dessa igreja multiplicadora, dessa igreja transformadora, dessa igreja avivada, dessa igreja cheia do Espírito Santo, é um perfil e ela possui marcas que a igreja hoje, no século 21, pode ter. E o texto diz assim: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa igreja do primeiro século, essa igreja inicialmente reunida em Jerusalém, ela tinha um fundamento no ensino e na doutrina dos apóstolos. A igreja do primeiro século não abria mão da sua convicção doutrinária, não abria mão da convicção da verdade que ela vivia e pregava. E eles perseveravam nesse ensino. Mas não só nesse ensino, mas eles também viviam uma íntima comunhão com Deus e uns com os outros. Isso se evidenciava que eles se reuniam nas casas e partiam pão e também perseveravam em oração. O primeiro movimento dos discípulos após a ascensão de Jesus está em Atos capítulo 1, versículo 14, diz assim: e unidos todos se dedicavam à oração. Todos se dedicavam à oração. Os 11 discípulos, porque Judas havia morrido e não havia sido substituído ainda por Matias, todos eles se reuniram
né, num aposento, conforme diz o versículo 13, e juntos, unanimemente, concordando, junto com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. O primeiro movimento dos discípulos, após Jesus ascender aos céus, foi a oração. A oração, ela impacta o céu e transforma as pessoas que se colocam debaixo da graça, da misericórdia e do amor de Deus. E aqui a igreja do primeiro século, ela vivia e perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o versículo 43 vai dizer que em vivendo isso, em tendo esse estilo de ser igreja, neles havia muito temor. E os sinais e prodígios eram realizados de maneira extraordinária pelos apóstolos. Eles estavam unidos, reunidos, eles tinham tudo em comum, de tal maneira que conforme a necessidade de cada um, era suprida ali no próprio corpo de Cristo. Eles vendiam suas propriedades e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E o versículo 46 vai estender mais essa igreja como uma igreja que vivia o Evangelho de Cristo Jesus intensamente, independente do ambiente em onde eles estavam. Não era só naquele momento da liturgia, era onde eles estavam, eles eram a igreja viva de Cristo, o corpo vivo de Cristo. E o versículo 46 vai dizer: perseverando de comum acordo, todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. Aqui no versículo 46, o mesmo verbo do versículo 42, perseverar. Perseverar significa permanecer firme num propósito, num objetivo, numa motivação, no mesmo entusiasmo. E a igreja estava recém-nascida. Essa igreja acabava de nascer ali em Jerusalém. As primeiras conversões haviam acontecido. Versículo 41 vai dizer que 3.000 pessoas. Era uma igreja que ainda estava engatinhando, mas que mesmo no seu início da sua fé, já demonstrava uma grande maturidade, uma grande intimidade com o Senhor, no entendimento do que é ser igreja, segundo o padrão da palavra do Senhor. E o versículo 47 vai demonstrar o resultado desse estilo de ser igreja no primeiro século. O versículo 47 vai dizer assim: louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Aqui a igreja naturalmente perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Tudo o que eles tinham era em comum, eles estavam unidos, perseveravam de comum acordo, seja no templo, seja de casa em casa. E tudo isso eles faziam com alegria e simplicidade de coração. Esse testemunho, essa postura da igreja primitiva, fez com que o amor de Deus, a graça de Deus, se evidenciasse no modo de vida que eles tinham. E naturalmente, na ação do Espírito Santo de Deus, agindo na vida daquelas pessoas, o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. A igreja, não só no primeiro século, mas nos 3 primeiros séculos, enfrentou
grande perseguição. A igreja enfrentava a prisão dos cristãos, eles eram torturados, açoitados, apedrejados até a morte. Mas nada disso paralisava, intimidava a igreja. E, ao contrário do que naturalmente poderia acontecer, eles cresciam e continuavam a avançar cada vez mais. Os 3 primeiros séculos da igreja primitiva, até 303 depois de Cristo, a igreja viveu tudo isso: perseguição, prisão, tortura, cristãos sendo açoitados, apedrejados, mortos de maneira cruel, de maneira horrorosa, mas nada disso fez com que a igreja recuasse, que a igreja perdesse o foco da sua missão, que era testemunhar do evangelho da graça de Deus. Mas eu queria colocar mais um detalhe de todo o sofrimento que os cristãos dos primeiros séculos viveram, que também eles enfrentaram doenças e pandemias, como nós estamos enfrentando agora. No 2º século, houve uma peste chamada Antonina. Essa peste, ela aconteceu entre 165 e 180 depois de Cristo. Provavelmente foi uma varíola ou um sarampo. E essa pandemia levou à morte 5 milhões de pessoas durante o império do imperador Marco Aurélio, durante o reinado do imperador Marco Aurélio. 5 milhões de pessoas morreram durante esse período. Mas no 3º século, entre 240 e 270, a praga chamada Cipriana levou à morte milhões e milhões de pessoas. Mas ao mesmo tempo em que havia essa praga atormentando o Império Romano e outros países, fizeram com que milhões de pessoas se rendessem a Cristo, o reconhecendo como Senhor e Salvador. Os cristãos, durante esses períodos de pandemia, de peste, eles se posicionavam não só com relação aos seus, os da fé, mas também com aqueles que não eram, de maneira amorosa, de maneira cuidadosa, em que os governantes, os imperadores não conseguiam entender como nada era capaz de parar aqueles cristãos. Nada era capaz de fazê-los negar ao seu Deus. Nada era capaz de fazer eles blasfemarem contra Deus. Diante do pânico e do medo que essas pandemias traziam, os cristãos reagiam com calma e esperança. Não atribuíam a ninguém o que estava acontecendo. Não procurava encontrar um bode expiatório. A culpa dessa pandemia foi de determinada situação, de algum país, de algum governante. Não. Eles enfrentavam tudo aquilo, cuidando dos seus, mas também cuidando daqueles que estavam próximos, os seus vizinhos, seus amigos, pessoas que necessitavam de cuidado. E muitas famílias deixavam seus doentes morrerem ali sem qualquer assistência, porque tinham medo de se contaminar. Mas os cristãos colocavam a sua própria vida em risco para cuidar daqueles que precisavam. E aí nós podemos aprender muitas coisas com os nossos irmãos da igreja primitiva, do 1º século. Aprender adiante do pânico e do medo que muitas vezes quer nos atormentar, muitas vezes quer bater a nossa porta, nos atingir, ou aqueles que estão próximos de nós, procurarmos aquietar o nosso coração. Lembrar do que o salmista nos ensina: aquietai-vos e sabei que eu sou
Deus. Diante do pânico e do desespero, nós podemos ter a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus. Aquele que não se abala, não se atemoriza por crise, nem por nada, porque Ele é Senhor. Ele é aquele que está no controle de todas as coisas, está no controle das nossas vidas. E diante de tantas coisas que estão sendo canceladas, que estão sendo paralisadas, nós precisamos pedir e ter atitude de amor com as pessoas que estão mais precisando das outras. Nós não podemos, em razão do isolamento, da quarentena, deixar de cuidar de pessoas que estão ao nosso alcance de serem cuidadas, na nossa possibilidade de serem socorridas. Não podemos cancelar a nossa atitude de amar essas pessoas. Precisamos ter uma atitude altruísta, de se colocar no lugar do outro. Diante de tantas coisas que estão fechadas, não podemos fechar o nosso coração à dor e ao sofrimento do outro. Não podemos ser insensíveis ao sofrimento das pessoas. Não podemos fazer igual na parábola do samaritano, igual o levita e o sacerdote, que se justificaram, que tinham compromisso, que para eles era mais importante do que atender um pobre samaritano que estava ali precisando, uma pessoa que estava precisando ser atendida, que havia sido roubada, havia sido ferida por um assaltante. Não podemos, em justificativa do isolamento, nos isolar de pessoas que não tem mais ninguém além de Deus, e que Deus quer usar a nossa vida para que num gesto de amor, um gesto de generosidade, de empatia, nós possamos, talvez com um gesto simples, mas significativo, abençoar a vida dessas pessoas que estão sofrendo, porque foram atingidas pelo Covid, ou porque perderam alguém, um ente querido, que foram vítimas do Covid-19. Não podemos fechar o nosso coração, não podemos nos isolar. E precisamos ter uma atitude de amor e de misericórdia para com essas pessoas. Precisamos orar, não só para que Deus nos proteja, nos dê segurança, nos livre do mal. Não podemos orar, como o salmista nos ensina, para que praga nenhuma chegue à nossa tenda, mas orar também para que praga nenhuma chegue à tenda do nosso vizinho, do nosso familiar, dos nossos amigos, daquelas pessoas que são conhecidas, das pessoas da nossa comunidade, pessoas que também são alvo da graça, do amor e da misericórdia do Senhor. Precisamos nos voltar mais para Deus e entender o que Ele quer de nós nesse tempo. Como que a igreja pode ser relevante, como que a igreja pode fazer diferença num tempo em que vivemos um surto pandêmico, em que há isolamento, quarentena, uso de máscara, muitas atividades estão paralisadas, mas o que não pode paralisar é o nosso amor, uns para com os outros. Não só daquelas pessoas que nós queremos bem e que nos querem bem, pessoas que nós não temos nenhum contato, às vezes nenhuma afinidade, nenhuma proximidade, mas essas pessoas também precisam ver o amor de Deus nas nossas vidas. E assim como a igreja primitiva não mediu esforços diante do sofrimento, da perseguição, da tortura,
dos açoites, das pandemias. Pelo contrário, nesses períodos, foi o período que a igreja mais cresceu, em que o testemunho da igreja de Jesus Cristo foi mais impactante, de tal maneira que as pessoas foram atraídas para Deus através da vida, do estilo de vida que esses cristãos tinham diante de tantas dificuldades que eles enfrentavam. Eu queria que você, assim como eu, tenha buscado saber o que Deus quer, não para mim, mas o que Deus quer fazer através de mim. Que você possa, além de enxergar tudo aquilo de ruim que essa pandemia está trazendo, que você possa enxergar tudo aquilo de bom que essa pandemia está trazendo. Maior proximidade com a família, mais tempo para a família, de não só estar junto, mas estar junto sendo, participando da vida um do outro, mais tempo para buscar a Deus, buscar a sua face, orar, ler, meditar, refletir na palavra, mas também mais tempo para amar o outro, cuidar do outro, ser misericordioso na vida do outro e ser um instrumento, um canal de bênção na vida das pessoas que estão sofrendo tanto e que precisam ver o amor de Deus em meio ao sofrimento que elas estão passando. Queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Eu queria orar com você. Paizinho querido, nós agradecemos ao Senhor pela vida. Te agradecemos porque mais um dia o Senhor nos deu fôlego de vida. E nós renovamos, ó Pai, a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Não só querendo, não só pedindo, não só esperando aquilo que Deus pode fazer na nossa vida para o nosso benefício, mas aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida para abençoar a outros. Assim como a Tua palavra diz, maior felicidade está em dar do que em receber. É muito bom receber presentes, mas é muito melhor presentear outras pessoas. Nós queremos, ó Pai, presentear as pessoas com Teu amor, com a Tua graça, com Teu perdão. Queremos, ó Pai, que as pessoas possam sentir, Deus, a ministração do Teu Espírito Santo, trazendo para elas renovo, trazendo para elas transformação, libertação, vontade de viver. Que as pessoas possam voltar a sonhar, crer na família, acreditar no casamento, acreditar que seus filhos serão bênção na presença de Deus, acreditar que apesar dos pesares, de que tudo que está acontecendo ao nosso redor, os nossos olhos não podem se desviar, não podem se desfocar do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não podemos abandonar a nossa confiança, porque ela tem grande galardão. Mas antes nós temos necessidade de perseverança, para que depois de termos feito a vontade de Deus, possamos alcançar a doce promessa. Pai querido, visita cada um que está nessa noite, ouvindo essa mensagem. Que não seja a minha voz, mas seja a Tua voz, que seja o Teu Espírito Santo, Deus, a consolar, a confortar, a encorajar, a trazer de volta à vida aqueles que se sentem como se estivessem mortos. Morreram os sonhos, morreram os projetos, a vontade de querer fazer alguma coisa. Senhor, no nome de Jesus, que nessa noite sonhos possam nascer, vidas possam ressurgir de uma situação de quase morte, de desesperança, de desengano, de desacreditar de tudo e de todos. Senhor, nada pode nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas, a nossa família, tudo nós colocamos diante do Teu altar. A nossa vida, Pai, Te pertence, e
Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Usa a nossa vida, Pai. Usa a nossa vida da maneira que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser, nas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Oramos e te agradecemos e te pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe você, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que bênção, né? Podermos ouvir a palavra do Senhor, poder ser ministrado, isso é muito bom. É bom estarmos juntos participando deste culto, louvando ao Senhor, sempre lembrando, deixe seus pedidos de orações nos comentários, os comentários sempre fiquem salvos, nós estaremos orando por você, buscando realmente a presença de Deus em todo esse momento. Meus irmãos, queremos hoje terminar esse culto, lembrar você, ainda precisamos de alimento, então se você ainda quer trazer sempre aqui, você pode estar deixando aqui na sexta-feira. Sexta-feira nós estamos aqui no todo período, a partir das 9 até as 17. Então você pode trazer, nós vamos estar aí completando o sexto para abençoar alguém. E queremos te lembrar também, o nosso culto domingo será às 18h30. Então já fique ligado, temos tido a oportunidade de estarmos fazendo o nosso culto ao vivo. Isso com certeza é uma bênção que o Senhor tem nos dado e queremos estarmos juntos participando deste culto e adorando ao Senhor. Então, meus irmãos, que Deus abençoe, fique na paz, um grande beijo no coração, estamos com saudade e estamos juntos para a honra e glória do nome do Senhor. Fique com Deus.